Muito bem, irmãos. Então nós terminamos a semana passada os mandamentos. Iniciamos lá no capítulo 20, versículo 18 e avançamos aqui até um pouco mais adiante, até o verso 21, tá? Lembrando que nós encerramos destacando que uma das coisas que gerou, que produziu, na verdade, todo aquele medo que os judeus ficaram diante da cena dos mandamentos. Nós falamos na semana passada que enquanto nós estamos estudando os mandamentos, nós não estamos percebendo o clima, o ambiente que está naquele lugar. Nós falamos sobre o ambiente era aterrador. Nós não sabemos, talvez nós nunca tenhamos passado por nada semelhante que nos deixasse com os joelhos trôpegos, com taquicardia, e a impressão que passa para nós é que a cena que os judeus estavam vivendo, o povo estava vivendo ali, enquanto os mandamentos eram dados, eram coisas desse tipo, Diz aqui o verso 18, só recapitulando: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Eles não ficaram nem no limite que Deus estabeleceu para que eles não ultrapassassem, mas eles se retiraram diante da cena e diante daquilo que eles estavam sentindo. E disseram para Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Então a cena era uma cena que nós não conseguimos imaginar isso. Hebreus fala sobre que era aterrador, Aterrador é o termo que, se não me engano, em hebreu o autor usa. Então nós vemos que o povo estava vivendo ali aquela situação. E nisso nós percebemos que uma coisa eles entenderam, Primeiro, o temor a Deus, e que Moisés, então, eles entenderam que o ideal era que Moisés fosse o mediador entre eles. Então aquilo fez, pelo menos por temor, por insegurança, aquela situação toda, eles deram a Moisés ali, que Moisés fosse então o mediador entre eles e o povo, como que reconhecendo essa autoridade, que Moisés conseguia enfrentar aquela situação de uma maneira diferente deles, que estavam ali tremendo e cheio de temor. Muito bem, aí nós vimos aqui, terminamos no verso 21, o povo estava de longe, em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem, a nuvem escura onde Deus estava. Então, dentro daquele ambiente todo, aquele clima assustador, vemos aqui que Moisés então se dirigiu até onde estava essa nuvem escura, E Deus estava ali e eles perceberam essa presença. Vamos então para frente agora, lendo um pouco aqui alguns versículos. Vamos começar lendo o versículo 22 e o 23. Alguém pode ler para nós? Muito bem, vemos aqui nesse verso 22, destaca-se aqui uma observação muito interessante, Nós vemos aqui, o Senhor disse o Senhor a Moisés, assim vai dizer aos filhos de Israel: vistes que dos céus eu vos falei. Essa é uma observação muito interessante. Primeiro porque nenhum povo, e o povo tinha muitos deuses, tinham os seus sacerdotes, tinham aqueles que também intermediavam o povo, toda a religiosidade, tudo aquilo que o povo vivia, os cananeus e tantos mais, mesmo no Egito, enquanto eles estavam lá, os deuses egípcios, nunca eles ouviram a voz de algum Deus falando com o povo.
Então Deus chama atenção para isso, né? Esse vistes que dos céus eu vos falei, é como vocês observaram, vocês perceberam, vocês prestaram atenção, vocês ouviram a voz de Deus. Dos céus eu vos falei. O povo então teve o privilégio, teve a oportunidade, ainda que meio àquela cena toda de temor, mas eles ouviram a voz de Deus. Coisa inédita que nenhum povo tinha vivido uma experiência como essa. E essa palavra tem um sentido muito especial, né? Em relação à orientação que vem a seguir, tem tudo a ver com isso. Ele diz lá no verso 23, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro farei para vós outros. Vocês ouviram a minha voz, vocês não vão fazer outros deuses, seja do que for. Não façam imagens, seja de ouro, seja de prata, e a gente vai ver que isso vai se estendendo, depois de pedra, de madeira, seja do que for, o povo se envolveu com tudo isso, mas não fareis outros deuses. Na verdade, o que nós vamos perceber daqui para frente é que a gente é como se fosse destrinchando os mandamentos que Deus havia dado. Não fareis outros deuses diante de mim. E agora ele vai repetir, como vai repetir outras situações também que já tem a ver com os mandamentos que ele mesmo havia dado. Outro fato também, vamos ver aqui a partir do verso 24 até o 26, sobre a questão dos altares. Vamos ver isto. 24 a 26. E sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, os teus bois, em todo lugar onde eu quiser celebrar a memória do meu nome. Direi a ti e te abençoarei. Pode ler até 26. Se me levantares um altar de pedra, não farás de pedra lavrada, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profanar-o-ás. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja a mesma. Então nós vemos algumas recomendações do Senhor que tem a ver com essa mesma questão da idolatria, mas também dos sacrifícios. Então o altar sobre o qual eles iam sacrificar a Deus, eles com certeza eles já tinham visto outros tipos de altares. No Egito, eles tinham os altares que eles conheciam do Egito, os sacrifícios dos animais no Egito, eles já tinham experiência disso. Certamente os povos em redor deles, as culturas onde eles viveram já nos dias de Jacó, estamos falando como um povo agora, nos dias de Jacó, eles sabem, Jacó via o que os outros povos faziam, como que era o ambiente em que eles sacrificavam. E o Senhor aqui está dando orientação, mas com o vosso Deus vai ser diferente. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, ovelhas, bois, etc. Um altar de terra é diferente. Vemos aqui também o outro aspecto. Se me levantares um altar de pedra, não falas de pedras lavradas, trabalhadas, mas sim de pedra, digamos assim, in natura. Do jeito que pegou a pedra, vai preparar dali um altar. Então o Senhor está orientando o povo em relação a fazer uma distinção. Como eu quero ser servido e adorado? Em distinção aos outros deuses. Talvez eles conhecessem altares muito bonitos, muito bem elaborados, feitos no Egito, em outros lugares, mas Deus está dizendo aqui como é que vai ser esse altar, onde os seus sacrifícios, onde as ofertas dedicadas a Ele vão ser entregues. Vemos aqui também um outro aspecto, que esses sacrifícios a serem ofertados seriam holocaustos ou ofertas pacíficas.
Então, nós vamos entender melhor o que é o holocausto e oferta pacífica quando nós começarmos a ler mais para frente. Vai começar a esclarecer o que é o holocausto, o que é oferta pacífica. Tinha sacrifícios que eram queimados, tinha sacrifícios que o animal era degolado, enfim, existia algumas distinções. E nós vamos ver isso quando formos seguindo para frente, o Senhor vai detalhar isso para o povo. E uma observação aqui no versículo 26. Uma das coisas que a gente vê em desenhos ou em figuras, segundo estudiosos, segundo arqueólogos, é que geralmente os altares de sacrifício eram lugares elevados. E talvez esse cuidado que o Senhor está dizendo aqui aqui orientando a Moisés, ao povo para que fizesse, é que não subirás, nem subirás por degrau ao meu altar. Não ia ter degrau. Por quê? E o Senhor diz aqui, para que a tua nudez não seja exposta. Então o ambiente tinha que ser um ambiente santo, de adoração a Deus, nada que desvinculasse disso, nada que distraísse, nada que pudesse chamar mais atenção do que aquele momento de oferta e sacrifício que estava sendo oferecido ali. Então nada devia ter atenção. E então aqui vem essa orientação. Nós vamos ver mais tarde, lá quando for detalhar sobre as roupas dos sacerdotes, uma das coisas que fazia parte da roupa do sacerdote, da sua vestimenta, eram calções de linho. Calções, exatamente para que isso não viesse a acontecer. Mas aqui então ele vai dando essas orientações. Alguma colocação, alguma observação, alguma coisa que vocês queiram falar até aqui? Não? Então vamos para frente. Vamos aqui, a partir do capítulo 21, nós vamos ver aqui leis diversas. São diversas leis. É interessante que nós vamos perceber que os mandamentos parece que vão sendo agora destrinchados, esclarecidos, vão sendo detalhados, né? Então nós vamos ver aqui as leis acerca dos servos. Obrigado, Evaldo. Então vamos ver aqui vamos ver aqui as leis, então, algumas dessas leis. E a partir do 21, do capítulo 21, vemos aqui uma palavra interessante. Pode ler aqui o verso 1 e o verso 2. Muito bem, mas eu quero destacar esse verso 1, essa palavra aqui, estatutos, né? Estatutos. Os mandamentos já haviam sido dados, e agora, diz aqui, são estes os estatutos. Nós vamos ver, quando você lê o livro de Salmos, você percebe que o Salmo 119 particularmente, todo o Salmo 119 ele fala sobre a lei do Senhor. Um outro versículo é que você não encontra nenhuma palavra relacionada com mandamento, lei, preceito e estatuto. Essas palavras vão se intercalando naquilo que o salmista vai falando acerca da lei de Deus. E aqui nós vemos estatutos. Esses estatutos é uma palavra hebraica que significa precedente. Então, o que vai ser tratado aqui é sobre coisas detalhadas, coisas que já aconteciam e que precisavam de uma orientação para o povo. Então, nós vamos perceber alguns detalhes aqui diferentes, algumas coisas que já aconteciam, mas que agora vem uma orientação. A questão primeira que nós vemos aqui é acerca dos servos, tá? Com relação a essas situações, nesse capítulo 20, nesses versos 21, do 1 até o 11, vai tratar de dois aspectos praticamente, que já aconteciam. Questão da escravidão, os escravos, e também a poligamia.
Vamos tratar esses dois assuntos aqui nestes versos. Nós já vimos aqui então, já foi lido ali pelo Davi, né? Ele introduziu aqui: se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Nós vamos ler um pouquinho mais à frente agora, até o verso de número 6. Pode ler, Davi. Sozinho sairá. Se é homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão o seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair do povo, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à orelha, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Então, vemos aqui estatutos, né, regras acerca dos escravos. Lembrando que, sobre essa questão da escravidão, o povo já havia experimentado esse contexto lá no Egito. A poligamia, que nós vamos tratar depois, também já fazia parte da cultura deles desde os patriarcas. Então nós vamos falar sobre esses dois pontos. Apenas uma coisa que é importante ter em mente: que os estatutos visavam orientar no sentido de não haver injustiças nem exageros. Então os estatutos eram para que houvesse um equilíbrio na relação do povo com essas situações. Sobre a escravidão, apenas vamos fazer um parênteses aqui. A presença de escravos se estende desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Naquela época era comum, era normal alguém ter escravos ou alguém ser escravo. Era visto com essa naturalidade. Tanto Paulo como Pedro abordam esse assunto com naturalidade. Então nós vamos ver um pouquinho, entender essa questão de escravidão aqui, primeiramente lendo Filemão 15 e 16. Filemão, os irmãos devem conhecer a história lá de Filemão, aquele homem que tinha um servo que fugiu, depois foi preso ainda em outro local, e quando foi preso, foi levado na prisão, ele fica junto com Paulo, e Paulo então evangeliza esse escravo dele, e esse escravo então é convertido, e Paulo então está escrevendo essa carta para Filemão, que é o senhor desse escravo. Quem chegou lá pode ler o versículo 15 e 16, Paulo tratando aqui um assunto aqui. Vejam só, então nós vamos aqui, Paulo está tratando sobre um homem, né, que aqui é Onésimo, é o nome desse escravo. Paulo aqui trata o assunto com naturalidade, escrevendo a Filemão que o recebesse de volta, não mais como um mero escravo, mas como um irmão caríssimo. Então nós vemos Paulo tratando essa relação de senhor e de escravo com muita naturalidade. Então não havia ainda, né, esse conceito, né, presente hoje, deveria ser mundial, né, com respeito à escravidão, mas era alguma coisa que fazia parte da vida do povo. Vamos ver um outro texto, 1 Timóteo, só voltar algumas páginas aí, 1 Timóteo, capítulo 6, 1 e 2. Todos os servos que estão debaixo do jugo, considere dignos de toda a honra para o Senhor, para que o nome de Deus
O 2. Os que têm Senhor fiel não tratem com desrespeito, porque pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele, que partilha de seu bom serviço, é crente e amado, ensina e recomenda estas coisas. Vejam que Paulo lida com situações como tendo escravos convertidos que serviam a um senhor e eles continuavam sendo escravos independente da conversão e independente do seu senhor. Aqui o senhor está com letra minúscula porque é o dono desse escravo, independente dele ser cristão ou não. Era uma relação comum de escravos com os seus senhores, né? Aqui Paulo usa a palavra servos, né? Na língua grega doulos. Tinha até, agora vai vir um navio que se chama Logos. Tinha um outro navio que também era o doulos. Aliás, foi o primeiro que veio no Brasil, já muitos anos atrás, foi o doulos. Mas acho que ele já era bem usado e hoje temos o navio Logos, a não ser que o doulos esteja em outra região levando a palavra. Estou falando do navio que vai vir atracar em Santos, agora em agosto, depois de muitos anos ele está voltando. É a maior biblioteca flutuante e é um navio evangélico. Ele entra nos portos com o intuito de evangelizar. Então, mas esse doulos significa escravo ou servo. Aqui a gente lê a palavra servo, mas servo ou escravo era a mesma coisa. Quando nós hoje falamos que nós somos servos de Jesus, se nós formos usar a palavra escravos de Jesus, a ideia é a mesma. A relação de senhor e servo é a mesma naquele contexto. Temos que ter Jesus como o nosso Senhor. E nós somos servos dele, ou escravos. Escravos hoje soa muito, é muito comprometedor no meio que a gente vive falar isso, mas era exatamente o que significava a palavra doulos, servos ou escravos. Vemos ainda que Pedro também lida com essa mesma situação. Lá em 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se provou exortado, também ao perverso. Então, ou seja, a relação era essa. E eles tratam isso com naturalidade, entendendo que um cristão poderia ter um escravo, ter um servo, e esse servo, se fosse cristão, deveria respeitar ainda mais o seu senhor. Também é razoável considerar que escravidão nem sempre era uma relação tomada à força. Nem sempre a situação era essa. Em algumas situações, ser escravo era garantir a sobrevivência. Em algumas situações, ser escravo era garantir alimento, trabalho, pelo menos subsistência. Isso era alguma coisa comum. Era comum, por exemplo, alguém quando ficava empobrecido. Hoje, quando alguém fica empobrecido, você encontra ele pelas marquises. Naquela época, quem ficava empobrecido, ele ia se colocar como escravo, como servo de alguém que tinha condições. Parece que fica melhor entender a questão de escravidão naqueles dias. Então, o servo, ele às vezes, como indivíduo, como família, eles se colocavam nessa condição. Então, ou seja, a pessoa tinha um abrigo, aí a questão de condições desse lugar de dormir, não vamos tratar, mas ele tinha onde ele dormir, onde ele ficar, onde ele trabalhar e onde comer. No mínimo. Isso no mínimo, né?
contando com o seguinte também, nesse convívio que os escravos tinham com os seus senhores, eles também poderiam às vezes prosperar nesse relacionamento, galgar confiança do seu senhor. E era comum os servos serem tratados bem à medida que eles ganhavam credibilidade, ganhavam a confiança do seu senhor. Então a gente não pode ver essa escravidão num extremo, mas havia também abusos, lógico. Haviam também os abusos, mas Deus, na sua soberania, podia fazer com que um escravo ganhasse, lógico, mediante o comportamento dele, ganhasse credibilidade do seu senhor. Nós temos exemplos na Bíblia. Daniel e seus companheiros lá foram como escravos para a Babilônia. Aliás, né, José, né? Então nós vemos que temos exemplo de pessoas que foram levadas como escravo, mas que ganharam a confiança, que prosperaram mesmo dentro daquele limite. Esses são os que nós conhecemos, mas muitos outros acabavam ganhando a confiança dos seus patrões e se tornavam, e vinham até exercer algo importante. Pode falar, dona Tabel. Às vezes até herdavam, né? Abraão, por exemplo, estava na iminência de deixar tudo lá para o Eliezer, né? Se ele não tivesse filhos. Então, havia então essa possibilidade. Então, isso é para nós entendermos a questão de escravidão. Para a gente entender a questão de escravidão. Por quê? Porque aqui no texto nós vemos assim, se comprares um escravo hebreu. Ou seja, a lei está sendo dita aqui para os hebreus ouvirem e se comprar um escravo hebreu, ou seja, do seu mesmo povo. Do seu mesmo povo, né? 6 anos servirá. Por maior que fosse essa dívida pela qual ele se tornou escravo, para ele pagar, se fosse o caso, esse escravo não poderia ficar mais do que 6 anos sob a autoridade desse senhor. Era a lei. Ou seja, havia um limite. Inclusive, até onde se sabe, esses escravos, eles poderiam ser até negociados, mas se eles fossem negociados, ainda assim se observava o período de 6 anos. Ou seja, você tem alguém que está com você há 3 anos. Você poderia vender ele para o outro, mas o outro só tinha direitos 3 anos sobre ele. Por quê? Porque no 6º ano ele seria livre. Né? No 7º ano ele estaria livre, sairá forro. Forro é sem pagamento, né? A gente vê carta de alforria, forro, ia sair livre, de graça, quitado. Tinha regras também, mas se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, ele vai sair com a família. Então a família toda foi absorvida como servos, mas agora em saindo ele, toda a família também sai. Então eram regras, por quê? Porque muitos desses, nós vamos imaginar aqui uma história. Chegam na terra prometida, cada um vai receber o seu quinhão de terra. O espaço da terra de Israel, né, que era Canaã, vai ser dividido entre eles. Como que vai ser essa divisão? Por sorte. Nessa sorte, alguns vão pegar uma terra produtiva, boa. Por sorte, alguns vão pegar uma terra que não é produtiva, que vai dar trabalho. Por sorte, alguns iam ter uma produção maior, iam prosperar, e os outros não iam ter tanta prosperidade.
Alguns, mesmo tendo prosperidade, podiam administrar mal os seus recursos e ficarem pobres. Outros ficariam pobres porque não tiveram a sorte, porque de repente alguma infelicidade aconteceu naquela terra, naquela região, alguma situação anômala que impediu que produzisse como deveria produzir. Enfim, embora todos tivessem recebido terras, ainda assim, todos entre eles estavam sujeitos a ver alguns empobrecerem. Então está tendo aqui uma lei para eles. Por quê? Eles vieram do Egito. Aqui não tinha nenhum escravo, porque todos eles estavam saindo do Egito. Mas é possível que mesmo assim, eu falei que não tinha escravos, mas é possível que mesmo assim, entre eles, algumas famílias mais carentes estavam sob autoridade ou sobre o senhorio de alguns. Então precisava o quê? Uma norma, precisava de um estatuto. Se entrou sozinho, vai sair sozinho, se é casado com sua família. Se o seu senhor lhe der mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor. Ou seja, esse senhor deu para ele mulher, ele era um escravo, deu para ele mulher. Vocês conhecem aquele romance, A Cabana do Pai Tomás? Conhecem? Coisa antiga, deu até novela. Segundo esse romance, o Pai Tomás ele era usado como reprodutor. Como reprodutor. Talvez, na história, fosse alguém que tivesse bom físico para trabalhar. Eram escravos. Hoje em dia, quem lida com os aras aí de cavalos, quem tem um cavalo de raça pagou uma fortuna por ele, é um cavalo que vai ser um reprodutor. Isso daí não é coisa de agora. Naquele contexto já havia. Então, se o senhor desse a esse escravo, desse a ele uma mulher, ele, sendo judeu, ele poderia sair livre depois de 6 anos, mas no 7º ano ele estava livre. Mas a mulher e os filhos que ele teve nesse período seriam do seu senhor. Por quê? Porque, como quem diz, eu forneci a esposa e agora os filhos me pertencem. Então, também aqui é a regra, é o estatuto, está sendo normatizando aqui como é que vão ser estas coisas. Aí ele coloca uma situação interessante, né? Aqui, né? Se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha família, meus filhos, não quero sair livre. Aí então ia ser feito um furo na orelha dele e ele ia ficar para sempre com esse senhor. Era um trato. Era um trato, né? Mas furar a orelha é coisa, né? As mulheres furam a orelha aí, né? Os judeus já estavam acostumados, para eles isso era uma segurança, até porque na sociedade que eles viviam, nessa sociedade, se alguém visse esse escravo em algum lugar, aquela orelha cortada, ele dizia, ele já tem um senhor, e um senhor que tem um compromisso com ele. Então, tudo isso era a norma, né? Era uma forma de normatizar, de uma regra que viesse beneficiar os escravos, né? Para ser justo com os escravos e também com respeito aos seus senhores. Nós imaginamos que essas eram questões que deviam chegar para Moisés. E agora? Cumpriu o tempo, o fulano pagou a dívida que tinha comigo. Mas enquanto ele estava pagando essa dívida como escravo, eu dei uma esposa para ele, que tem filhos. Agora ele quer ir embora e quer levar os filhos. O que eu faço? Situações, imagina que situações Moisés tem que lidar. Nem nós vamos conseguir esclarecimento exato sobre tudo o que vai vindo nesses preceitos que vão sendo tratados. Mas eram situações.
né? E aqui está uma resposta, pelo menos, para essa situação de escravo. Então o serviço era no máximo de 6 anos, né? Ele sairia na mesma condição social que ele entrou, é assim que ele ia sair. Tem a opção de permanecer para sempre com o seu senhor, se ele se agradar do seu senhor, for uma pessoa amável, e, enfim, criar ali um vínculo de amizade, ele ficaria para sempre. Então, essa é uma parte da história. Aí então ele entra num outro tema aqui, a poligamia. Versículo 7 até o versículo 11, pelo menos um aspecto da poligamia. Vamos ler aqui para a gente... Como? É de livre, sem pagar. A senhora ouviu falar em carta de alforria? Então, dava carta de alforria, o que o negro tinha? Ele tinha agora então a liberdade. Era uma carta que garantia que ele era livre. Sair forro é sair livre. Tá bom? Pastor, só uma dúvida. O escravo, ele tinha a opção de recusar a mulher que o senhor deve para ele, ele vai ser recusar uma mulher, depois ele ganhar um monte de empregado. Ele era escravo. Ele era obrigado a fazer pica ao pé. Ele era um escravo. Aí entra essa relação que nós tínhamos que pensar, a gente e Deus. Assim como um escravo tinha que se submeter em tudo ao seu senhor, por isso que vinham os abusos. Por quê? Porque era um senhor e um escravo. Imagina a mente de um ser humano quando ele tem um escravo. Nós não entendemos isso porque nós estamos longe dessa... Mas imagina a mente do ser humano, ele tem um escravo. É alguém que é dele. Eu sou o dono. É uma coisa que difícil. Mas era... Teve uma época que se considerava que os escravos, eles não tinham alma. Isso daí foi discutido dentro da teologia americana nos dias de escravidão, entre os sulistas e os nortistas lá. Uns defendiam que não tinham alma. É um absurdo tudo isso, né? É interessante que Simonton, né, um parênteses agora, Simonton, quando ele veio no Brasil, e ele via a questão da escravidão também aqui no Brasil, ele se opunha, ele não entendia como que podiam fazer esse tipo de coisa. Mas nós nem conseguimos imaginar os abusos dessa época. Nós nem imaginamos. É? Pois não. Isso, é. O último. Olha aí. Então, são coisas, são situações. Ele se opunha frontalmente a isso. Ele teve discussões acerca dessa situação que ele se deparava. Então, é verdade. O Sul, interessante que o Sul, onde o pessoal era mais religioso, mas de certa forma, mas defendiam com toda quer dizer, até se mataram lá por conta disso, né? A questão da escravidão foi a questão da briga entre os... Exatamente. Por isso que alguns... Ele tinha essa oportunidade aí ele poderia novamente, digamos que chegasse esse final do tempo, também nem o Senhor queria ele como escravo, digamos, ele estava livre, só que como que ele ia viver? Ele ia se oferecer como escravo novamente para outro grupo, se aquele não quisesse, ou ficar ali. Era a situação do povo. Como? Se fosse um gentil, tudo isso vai ser tratado no decorrer da questão. Esse é um tratamento que aqui é... A regra aqui está falando sobre um escravo hebreu, né? Escravo hebreu.
um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor e se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Mas se a casar com seu filho, tratá-la como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer essas três coisas, ela sairá sem retribuição, nem pagamento de dinheiro. Então nós vemos aqui nessa situação. Eram os casamentos, eram os arranjos, eram os interesses econômicos ou necessidades econômicas. Então, aqui uma mulher seria uma moça judia, né? Se um homem vender sua filha para ser escrava, né? Esta não sairá como saem os escravos. Ou seja, os escravos não tinham direito, os que não eram judeus, não tinham direito, não tinha esses mesmos direitos que esses tinham por conta de serem do mesmo povo. Então, se vender, se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, está vendendo ela como escrava para casamento. A proposta é para casamento. A proposta era para casamento. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Porque no caso seria ele que ia dizer: olha, eu não me agradei dela. Ela é mulher. A mulher não tinha... Se ele falar: eu não quero mais essa mulher, eu não quero mais, você me vendeu, mas eu não quero mais. O que acontece? Ele terá de permitir-lhe o resgate. Ou seja, o pai tem o direito de comprá-la de novo, de trazê-la de novo para casa. Tem esse direito. É isso, né? Não poderá vender, porque o que acontecia? Ele não se agradou dela, é assim: vou te vender lá para os moabitas. Não pode. A regra, a lei aqui, a norma, está dizendo que não, né? Não poderá vendê-la a um povo estranho. Também apareceu uma moabita: mas eu pago mais do que você pagou por ela. Não, não pode fazer isso. Ele tem... É uma forma de deixar as coisas menos agressiva, sei lá se é menos agressiva. Deus está normatizando uma coisa que já acontecia. Isso já acontecia. Os estatutos estão apenas dizendo: olha, a partir de agora tem uma regra. Tem uma regra, né? Então, não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela, ou seja, era do seu povo. Mas se a casar com seu filho, tratá-la como se tratam as filhas. Então, tudo isso tinha que estar bem esclarecido. Vai tratar como se tratam as filhas. Não vai tratar ela como escrava. Não, se casar com seu filho, você vai ter que tratar ela como se fosse uma filha. Se ele der ao filho outra mulher, aí entra o que? Essa possibilidade que a cultura deles já trazia. Isso já estava dentro do modo de vida deles. Se der outra mulher, se der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Ou seja, qual era a tendência, uma vez que havia alguma... Quando dá outra mulher, o que vai acontecer? Uma concorrência. Vai acontecer ali o quê? Uma briga. E, geralmente, aquela que o marido mais amasse, a tendência era que ele privilegiasse mais essa que ele amasse. Então, o que acontece? Está estabelecendo a regra? Não.
Não é assim. Você tem que, se você der, e usa aqui os termos claros, vestidos, bens, seja o que fosse, e ele fala uma coisa aqui importante, que não poderia também, nem os seus direitos conjugais. Você vai dar para ela a mesma atenção que você dá para esta. Você casou com ela, você até arrumou mais outra mulher, então agora você vai dar conta das duas. Entre o 10 e o 11, contradição? Ok. Mas aqui diz que ele será obrigado a não diminuir o mantimento, nem destino, nem direitos conjugais. Mas aí já não. Aqui é como se ele já, desde o começo, ele já estivesse falhando. Por quê? Digamos que ele chegou aqui, então, se ele já deu essa mulher para o filho como casamento, acabou. Já está casada. Ela tem os mesmos direitos que vai ter uma outra se o pai der ao filho. Vejam que o pai, nesse contexto aqui, o pai é que comandava essas coisas. Mas não é isso que ele falou, pastor. Ele falou que se no 11 está dizendo isso, tem que dar o mesmo tratamento. Se ele não der, ela vai sair sem retribuição do pagamento do dia. Então, ela vai perder, o cara não cumpre o prometido e ela não der. Não é o prometido, é o obrigado. Se ela, porque no caso, se ele não cumprir essas partes, ela tem, lembra que ela foi para lá como escrava, esposa escrava, ou escrava e esposa. Se eles não cumprirem, se o pai ou a família não cumprir com ela isto, ela tem o direito de sair livre sem retribuição, porque mesmo sendo esposa, ela ainda está naquela condição. Tem os direitos, tem tudo mais, mas ela está ainda na condição. Ela foi alguém que alguém comprou ela. Ela está sujeita à devolução. Ela foi pago por ela um valor. Não tem, né? Essa é a situação. Agora, não quer dizer, por exemplo, que tinham que primeiro acontecer essas três coisas para depois ela sair livre. Se não cumprir, se não lhe fizer essas três coisas, ela sairá sem retribuição nem pagamento em dinheiro. Podia ser que ela não tivesse filhos, por exemplo. E aí? Ia sair livre. Então ela ainda continua na mesma condição que ela foi comprada. Ela é uma esposa escrava. Então ela não teria esse direito, a não ser que deixe de se cumprir tudo isso aqui. Mas o que acontece? Tanto é que estas três coisas não quer dizer que tem que acontecer as três. Porque a primeira lá, olha lá, se ela não agradar ao seu Senhor, se ele não for, como é que diz lá? Se ela não agradar ao seu Senhor, que se comprometer a desposá-la, ele terá de permitir o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois isso será deslealdade para com ela. Ou seja, ele tinha que cumprir tudo direitinho, devolver ela para o marido, aliás, para o pai. Se ele não fizesse direitinho, ela poderia sair. Segundo ponto, se ela casar com seu filho, deve tratá-la como as filhas. Se ele não tratasse ela como uma filha, ela tinha o direito de sair livre. Então esses três, embora estão as três, mas são de uma forma distinta. Não precisa chegar lá no terceiro para daí... Não, porque chegou no terceiro, se chegar no terceiro já não tem mais sentido o primeiro. O que serve o primeiro? Entendeu? Então esses direitos tinham que ser observados, senão ela tinha direito de sair livre
situação, tá? Tudo isso diz respeito a quem? Uma mulher que fosse judia, uma mulher do povo dele. Se não observasse essas regras, ele então perderia. Não é as 3, tinha que chegar lá no terceiro para depois, não. Se ele não cumprisse a primeira regra, já podia ter. Então essas 3 coisas tinham que observar eles, tá? Fala. Sim. Não tinha pensão. Ela era escrava. Ela não tem direito à pensão. Hoje em dia tem a pensão. Mas o que acontece? Mas esse versículo 11, prestem atenção nisso. Esse versículo 11 não está dizendo aqui que essas 3 coisas têm que estar juntas. Agora, se ela depois de casada, vamos lá, vamos para o terceiro item então. Se ela depois de casada, o filho, o marido, o pai deu outra mulher para ele, deu outra mulher para o filho lá, e o filho começou a cuidar da outra mulher e não cuidar dela, ela então tem o direito de sair livre. É isso, entendeu? Sempre. Por quê? Porque ela continua na condição de escrava ainda. Mesmo arrumando outra esposa, ela continua sendo esposa e escrava. Pode falar. Deixou de dar um vestido para ela que devia. Porque a gente está olhando ela aqui como esposa, como uma esposa, não, era uma esposa que trabalha para o marido, ela é uma esposa escrava, ela serve a ele, né? Ela serve a ele, então normalmente não queria perder. Muito bem, deu para entender aqui esse... Nós vamos parar por aqui, porque nós vamos entrar num outro assunto que também é importante. Leis agora acerca da violência, né? Acerca da violência, por quê? Lembrando que eles estão inseridos numa cultura em que era normal. Alguém matou alguém da minha família, então eu vou matar alguém da sua família. Não era questão de que se era justo ou não porque matou. É onde ir lá, onde ir cá. Conta essa história que algumas famílias foram dizimadas por conta disso. Não sei se vocês já ouviram falar de uma situação Bom, essa foi conhecida lá no Nordeste. Quem contava isso até era o Luiz Gonzaga, lembram? Na cidade de Exu. 2 famílias lá que eram rivais, e volta e meia alguém morria daqui e alguém morria de lá. Inclusive, acho que até ele mesmo se interpôs na situação para tentar apaziguar. Isso é uma história antiga aí que ele aqui ir lá no Google lá e verificar. Mas isso que estava acontecendo aqui, isso é comum no Oriente. Entre os beduínos, os historiadores contam entre os beduínos, que eram da linhagem dos árabes, como também os semitas, que eram os povos da descendência de Sem, e aí vem os judeus também. Entre eles, então, essa regra, essa lei, que não havia lei, mas já havia essa cultura entre eles, era de: morreu alguém, você matou alguém da minha família, nós vamos matar alguém da sua família. E quando vai se falar aqui acerca da leis, acerca da violência, nós vamos ver o que o Senhor vai estabelecer alguns critérios para que isso, naquele contexto, houvesse o que? Algum senso de justiça.
Primeiro que a gente vai ver que não é só porque alguém matou alguém daquela família que eu posso ir lá. Primeiro, por que matou? Como que foi isso? Porque naquela época não era questão de matou. Se matou por acidente ou não, você matou alguém da família. Não levava em consideração os atenuantes. Então, tinha que haver o quê? Uma normatização. Aí nós vamos ver que Deus vai estabelecer até aqui o direito de fuga daquele que matou sem querer. Por quê? Porque se ele ficasse no lugar, ele seria morto. Então, agora nós vamos ver aqui nesses estatutos como que se tratava essa questão da violência. Briga entre os homens. Hoje em dia a gente pensa naquela época, briga. Né? Basta a gente ver às vezes no Oriente, qualquer coisa se enche a mão de pedra e sai atirando, é cultura. Então, vem normas aí para regulamentar a violência. Se é que violência tem regulamentação, aqui na Bíblia, esse povo, diferente que eram os judeus, precisava ter algumas regras para isso. Vamos ver que Deus vai dar essas regras para eles. É outro assunto, semana que vem.